Há mais ou menos um ano atrás, eu escutei uma frase sobre procrastinação que simplesmente ressignificou toda a minha maneira de olhar tanto para os meus hábitos quanto para a procrastinação que eu vivia até aquele momento. E essa frase é a seguinte: o desconforto de fazer aquilo que precisa ser feito é muito menor do que o desconforto da frustração que a gente sente no final de uma vida quando a gente não consegue realizar os nossos verdadeiros sonhos. E eu sempre falo que a procrastinação ela é muito mais profunda do que a gente ficar um dia sem ir na academia. A procrastinação de fato nos impede de viver verdadeiros sonhos, verdadeiros projetos que a gente tem para o nosso futuro. E por isso a importância da gente adotar ferramentas, instrumentos que possam de alguma forma nos ajudar a eliminar da nossa vida esse hábito de procrastinação. Antes de começar a falar propriamente da procrastinação, eu quero contar um pouco da minha história. Até mais ou menos 2 anos atrás, no início da pandemia, eu acredito que muitas pessoas também foram transformadas pela pandemia e eu sou uma dessas pessoas. Eu me lembro que, exceto as minhas áreas de estudo, porque eu estava bastante focada naquele momento, eu estava em ano de vestibular, existiam outras áreas da minha vida que eram muito importantes para mim e que eu não conseguia me desenvolver por causa da procrastinação. Então eu me lembro que existia um desconforto muito grande em ir para a academia, mas existia um desconforto muito maior em ser frustrada com os resultados que eu não tinha, com a falta de saúde que eu colhia fruto disso, com a falta de disposição que eu colhia fruto disso. Eu lembro que era bastante desconfortável manter um relacionamento com Deus, eu lembro que era muito desconfortável fazer o meu devocional todos os dias, mas era muito mais desconfortável me sentir frustrada por ser tão rasa espiritualmente. E eu lembro que às vezes era desconfortável, faltava tempo para passar com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que têm valor na minha vida, mas era muito mais desconfortável lembrar que eu não conseguia passar tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. E foi fruto desse desconforto que eu comecei uma série de novos hábitos na minha vida que transformaram toda a minha maneira de enxergar o mundo e eu consegui de fato ressignificar cada um desses hábitos e eliminar da minha vida o hábito da procrastinação. Antes de começar, eu gostaria de definir o que é procrastinação, porque muita gente confunde procrastinação com preguiça. E a procrastinação é esse hábito que a gente tem de deixar tudo para a última hora. É esse hábito que a gente tem de adiar, de postergar aquilo que a gente se propôs a fazer em um determinado momento do nosso dia. E a fim de ficar mais lúdico, eu prefiro exemplificar o que é a procrastinação. A procrastinação é esse hábito nosso, por exemplo, quando o seu professor te passa um trabalho da faculdade com prazo de entrega de 30 dias, ao invés de você pegar essa tarefa grande e subdividir ela em 30 pequenas tarefas para você fazer um pouco a cada dia, colocar ali naquele trabalho o melhor de si, o seu máximo potencial, a sua máxima excelência, você vai adiando esse trabalho e quando chega no último dia, você executa ele com o mínimo de potencial e com o mínimo de excelência que você de fato poderia colocar ali naquele lugar. E eu sempre falo que o grande problema da procrastinação é que a maneira que a gente faz uma coisa é a maneira que nós fazemos todas as coisas. Talvez esse único trabalho sendo feito com o mínimo de excelência não vai te custar tanto, as consequências talvez não vão ser tão negativas. Mas imagina a imagem que seu professor vai ter de você diante de vários trabalhos que são entregues da mesma maneira. E como eu disse, a maneira que nós fazemos uma coisa é a maneira que nós fazemos todas as outras. Nesse caso, talvez a sua vida estudantil esteja comprometida, mas o grande problema da procrastinação é que ela transborda para todas as áreas da nossa vida. Então, muitas vezes, você vai estar se sentindo frustrado em cada uma das áreas da sua vida justamente porque você procrastina em todas elas. Porque tudo aquilo que você faz é com o mínimo de excelência, mínimo de esforço e, consequentemente, com o mínimo de recompensa. É importante a gente entender que lá no nosso passado pré-histórico, a procrastinação vem como um mecanismo de defesa. A gente tem que lembrar que os nossos antepassados históricos não tinham alimento disponível como hoje. Então a procrastinação vem como uma maneira deles pouparem o máximo de energia possível. Só que com o passar do tempo, ela deixa de ser um mecanismo de sobrevivência e passa a ser algo que nos impede de viver verdadeiros sonhos, verdadeiros projetos. E por isso nós precisamos gerenciar bem melhor a nossa procrastinação para que a gente consiga de fato fazer tudo aquilo que a gente se propôs a fazer. Tudo bem, eu já entendi que a procrastinação é péssima para minha vida, mas eu quero entender agora por que eu procrastino tanto, quais são as causas da procrastinação. E a primeira causa, ela é muito invisível e ela vem muito disfarçada de qualidade. Existem pessoas, por exemplo, que se orgulham de ser perfeccionistas, mas o perfeccionismo é uma grande causa da procrastinação.
O perfeccionista é a pessoa que ou faz 100% ou ela não faz nada. É aquela pessoa que não consegue ir na academia na segunda-feira e, consequentemente, ela determina que a semana dela já está estragada, que ela não consegue mais ir na academia porque ela não conseguiu ir os 5 dias que ela propôs e ela, consequentemente, não vai mais nenhum dia. E essa pessoa perfeccionista, ela simplesmente deixa de viver várias coisas por causa do seu perfeccionismo. Ela está muito apegada a detalhes. Ela não é uma pessoa prática que faz acontecer. Ela é uma pessoa que se prende aos detalhes e, consequentemente, ela procrastina por isso. Essa pessoa que não foi na academia na segunda-feira, ela só vai voltar a ir na academia na outra segunda-feira, quando tudo sair conforme ela planejou. É uma pessoa que quer ter o controle de tudo e, consequentemente, não tem o controle de nada e não vive e nem faz nada. É uma pessoa que não consegue fazer as coisas acontecerem na sua vida. Por isso que o perfeccionismo é uma das principais causas da procrastinação e, como eu disse, muitas vezes ela está disfarçada de uma qualidade. Uma segunda causa da procrastinação é o medo do julgamento, e eu me identifico muito nesse lugar. Lembra lá no início do vídeo que eu falei, a procrastinação é muito mais do que um dia sem ir na academia. Ela pode estar te impedindo de viver verdadeiros sonhos. E é nesse lugar, nessa causa do medo do julgamento que eu tô falando desse vivenciar de sonhos. Porque a pessoa que procrastina por medo do julgamento, ela tá procrastinando projetos, sonhos, muitas vezes porque ela tem medo de ser julgada por isso. Quantas pessoas têm sonho de empreender? Quantas pessoas têm sonho de começar a prestar um serviço? Às vezes é uma pessoa que tem uma inclinação artística muito forte ou quer começar a criar conteúdo na internet, mas por medo de ser julgada, por medo de ser humilhada, essa pessoa vai procrastinando esses projetos e sonhos, e muitas vezes ela vê que esses sonhos, que esses projetos, eles foram afogados pelo medo do julgamento. E essa pessoa nem sabe que vive essa procrastinação fruto desse medo, do medo da humilhação, do medo de ser julgado. Como eu disse, isso exemplifica muito a minha vida. Em muitos momentos eu tive os meus sonhos afogados pelo medo do julgamento. Eu adotei uma coisa para minha vida, assim. Eu ainda tô nesse processo de me transformar. Eu sempre digo o seguinte, o que as pessoas falam sobre nós não diz respeito a quem nós somos, isso diz respeito a quem elas são. Então, se elas estão ali perdendo o tempo delas, te humilhando, te julgando, te ridicularizando, isso diz muito mais sobre quem elas são, sobre o ódio que elas estão externalizando em relação a você, do que de fato aquilo que você é. Então, às vezes, você tem capacidade para edificar a vida de alguém com uma coisa que você sabe, mas por medo do julgamento ou da humilhação, você vai só prolongando, você vai só adiando esses projetos até o momento em que eles somem. Por isso que eu falo que a procrastinação é muito mais profunda do que a gente imagina. E uma terceira causa da procrastinação é o medo da reprovação. Aqui eu visualizo muito as pessoas que têm sonho de passar em concurso ou de passar em um vestibular que seja mais concorrido, e essas pessoas procrastinam os seus estudos ou procrastinam as provas que elas precisam fazer, os concursos, justamente porque elas têm medo da reprovação. Ou às vezes a pessoa que está tirando habilitação, tirando carteira, elas estão sempre adiando, elas estão sempre procrastinando a prova que elas precisam fazer porque elas têm medo da reprovação. Então essa viria como uma terceira causa da procrastinação. A quarta causa da procrastinação é a boa e velha preguiça, que a gente tem que lidar todos os dias. E em relação às consequências da frustração, eu gosto de destacar duas principais consequências. Uma delas eu já citei ao longo do vídeo, que é a frustração. Como eu disse, a maneira que nós fazemos uma coisa é a maneira que nós fazemos todas as coisas. A gente vai se sentindo frustrado quando a gente procrastina em cada área da nossa vida e, consequentemente, nós não colhemos consequências positivas disso. Quando você procrastina na sua academia, você não vai ter os seus resultados e nem a saúde que você deseja. Quando você procrastina na sua espiritualidade, você vai ter uma espiritualidade rasa. Quando você procrastina nos seus estudos, você não vai colher as consequências que você de fato deseja nessa área da sua vida. Consequentemente, você vai se sentindo uma pessoa frustrada. Todos os lugares que você age são lugares infrutíferos. Você não consegue se desenvolver em nenhuma área da sua vida e, consequentemente, a procrastinação te leva a ser uma pessoa frustrada. Uma segunda causa da procrastinação é a ansiedade. Eu sempre falo que a ansiedade e a procrastinação têm uma consequência direta de causa e consequência. Vamos voltar naquele exemplo lá do início do vídeo, que eu disse que você procrastina o trabalho da sua faculdade durante todo o prazo que te foi proposto. Então vamos supor que você tem 30 dias para realizar aquela atividade e você vai procrastinando dia após dia até chegar no último dia e você executar aquilo com o mínimo de excelência. O que acontece é que, apesar de você adiar, apesar de você
procrastinar esse seu projeto, esse seu trabalho que você precisa entregar lá na sua faculdade, você não vai parar em 1 minuto de remoer aquilo. Você vai passar 1 mês, se o prazo é 1 mês, você vai passar 1 mês inteiro remoendo aquilo na sua cabeça. Você sabe que em algum momento você vai dar de cara com aquilo que você andava adiando por tanto tempo e, consequentemente, você vai sentir ansiedade ao longo desse processo, porque você decidiu procrastinar ele ao máximo, mas você está sempre remoendo ele. Você sabe que em algum momento você vai ter que encarar aquele trabalho, vai ter que fazer, porque ele tem prazo de entrega, ele tem urgência. E a terceira causa também está bem próxima ali da frustração, que é a falta de orgulho da pessoa que a gente é. Existe uma fala do Karnal que eu acho sensacional. Ele fala o seguinte, que tem muitas pessoas que chegam até ele para reclamar que tem falta de amor próprio. E o Karnal diz o seguinte, às vezes você não tem falta de amor próprio, você só está sendo uma pessoa realista. É muito importante a gente ter do que se orgulhar da pessoa que nós somos. Então eu sempre falo que a procrastinação traz como consequência essa falta de orgulho da pessoa que você é. Se você for uma pessoa frustrada em cada uma das áreas da sua vida, você vai ser uma pessoa que tem orgulho de quem você é. Você acha que você vai ter apreço pela sua própria companhia? Com certeza isso não vai acontecer. Já entendi das causas e as consequências da procrastinação, eu vou apresentar agora 5 ferramentas, 5 dicas práticas que eu utilizo na minha vida há já 2 anos e que me ajudaram muito nesse processo de extinção de hábitos ruins e de surgimento de bons hábitos. E a primeira grande ferramenta que me ajudou muito nesse processo foi ter uma agenda. Todos os dias de noite eu faço a agenda do dia seguinte. Eu sempre falo que a agenda não é algo que a gente faz no dia, é algo que a gente faz com antecedência, porque senão você acorda num dia e você não sabe o que fazer, você vai levar um dia improvisado. Você precisa acordar todos os dias e já saber qual que é a sua primeira tarefa do dia. Ali na minha agenda eu coloco hábitos fundamentais, tarefas com prazo de entrega, tarefas importantes para mim durante o dia, e eu uso o método do checklist para me ajudar a desempenhar essas tarefas. No meu caso, a sensação de bem-estar de riscar a primeira tarefa do meu dia me dá ânimo e motivação para que eu consiga desempenhar todas as outras tarefas que eu me dispus a fazer. E dessa forma eu consigo gerenciar melhor o meu tempo para que eu consiga desempenhar todas as atividades que são importantes para mim naquele dia. A segunda dica que me ajudou muito foi ter ordem de prioridade na execução das minhas tarefas. Depois que eu já fiz ali a minha agenda, eu sei exatamente quais tarefas ali são mais importantes que as outras. Uma pessoa que é líder da sua vida, ela não pode desempenhar as tarefas em qualquer ordem. Ela entende que tem tarefas ali que têm um peso maior do que as outras. Será que existe uma consequência maior em eu deixar de fazer aquele trabalho da minha faculdade que tem prazo de entrega ou procrastinar em lavar a minha louça? Talvez a sua louça não vai te dar tantas consequências negativas quanto deixar de executar os trabalhos. E aí, nesse ponto, eu falo da importância da gente delegar algumas tarefas. Como eu disse, é muito importante sim que a gente desempenhe as tarefas ao longo do nosso dia. Mas vão existir tarefas ali que não necessariamente precisam ser feitas por você. Talvez você tenha condições financeiras de chamar uma pessoa para te ajudar na limpeza da sua casa. Isso é uma prioridade para você? Sim, é algo importante para você, mas não é tão importante quanto ir na academia, quanto exercer a sua espiritualidade. Existem coisas ali na sua agenda que só você pode fazer por si mesma, e existem outras que você pode delegar. E a importância de você conseguir admitir que existem tarefas no seu dia, que existem outras pessoas que podem te auxiliar nesse processo. Existem muitas mulheres, por exemplo, que passam o dia todo gerenciando a limpeza da casa. Eu sei que a limpeza da casa é de extrema importância, mas existem atividades ali que são mais importantes. A sua academia, o seu estudo, a sua leitura. Isso é mais importante para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento pessoal, do que limpar a sua casa. Então saiba sempre a ordem de prioridade, o que é mais importante para você executar naquele momento. A terceira dica é manter a sua casa minimamente limpa e organizada. Eu sei que essa dica pode parecer um pouco contraditória em relação à dica anterior, quando eu falei que você não deveria perder tanto tempo arrumando a sua casa, mas com certeza não. Gente, a organização e a limpeza da casa, elas são essenciais para nos organizar internamente. Sempre digo, da mesma forma que a bagunça externa nos bagunça internamente, a organização externa nos organiza internamente. Daí vem novamente aquela necessidade de talvez você delegar essa tarefa de organizar a sua casa. Pense nos pontos que são mais importantes para você, que você mantenha limpa e organizada. Talvez você tenha essa oportunidade de delegar uma coisa ou outra. Se você não tem essa condição, gerencie de acordo
acordo com os dias da semana, os cômodos da sua casa que você vai arrumar. Tem esse hábito de fazer mini tarefas todo dia. Eu sempre falo, arrumar um guarda-roupa inteiro é muito difícil, mas não te custa nada, talvez te custe 5 minutos do dia organizar uma gaveta. Ao longo de 20, 25 dias, você tem um guarda-roupa organizado. Aí você vai achar assim, poxa, mas demora muito, 25 dias para eu ter o meu guarda-roupa. Mas talvez fosse passar 25 dias, você não iria ter esse guarda-roupa organizado. Por isso eu sempre falo da importância das mini tarefas, da gente saber gerenciar o nosso tempo a favor da limpeza da nossa casa. Quando nós estamos construindo um hábito, eu sempre falo, já tá difícil começar o hábito de ler. Imagina começar esse hábito de leitura quando a sua casa tá uma desordem, tá totalmente bagunçada. Eu tenho certeza que vai ser muito pior e muito mais difícil. E o efeito contrário também acontece. É muito mais fácil você começar um hábito de leitura quando a sua casa tem o aconchego suficiente para isso. Talvez vai chegar um cômodo da sua casa que está tão limpinho, organizado, a importância da gente clarear os nossos ambientes, né? Abrir as janelas da nossa casa, ventilar a nossa casa. Às vezes você vai ter apreço por ler um livro naquele lugar. Aquele lugar vai te ajudar no hábito que você está construindo. Por isso é muito importante a gente organizar minimamente a nossa casa e manter a nossa casa minimamente limpa. Essa palavra minimamente é muito importante, porque eu não sou a favor desse negócio de ficar limpando o cantinho de casa e dando prioridade a isso. Eu realmente acredito que existem tarefas na nossa vida que são mais importantes do que essa. A quarta dica, vocês já devem ter ouvido em tudo quanto é lugar, que é priorizar o básico, que é a alimentação e o sono. Se você já escutou uma coisa muitas vezes, é porque você realmente precisa colocar isso em prática. Existem pessoas que negligenciam tanto o seu sono quanto a sua alimentação, sem entender que é desses lugares que vem a energia para você desempenhar todas as suas tarefas. Eu sempre falo da importância da gente ter horários para dormir e para acordar todo dia, e da importância de nós selecionarmos alimentos que sejam realmente nutritivos, boas fontes de proteína, gorduras, carboidratos, que vão nos ajudar a ter energia suficiente para desempenhar todas as outras tarefas. Além disso, o nosso corpo se adapta muito bem às rotinas, então dormir e acordar todos os dias no mesmo horário vai ser muito importante para o seu enriquecimento energético e vai fazer com que você de fato consiga desempenhar todas as tarefas que você se propôs a fazer. E a quinta dica, que talvez seja a principal delas, é eliminar distrações. Muitas vezes, a construção dos nossos hábitos diz muito mais respeito àquilo que a gente precisa tirar da nossa vida, os velhos hábitos ruins que a gente tem na nossa vida e que prejudicam o nosso desempenho e a nossa máxima performance. Esse seu hábito de chegar da faculdade ou do trabalho, se jogar no sofá e começar a mexer no celular e de repente já passaram 2 horas, simplesmente estraga a sua rotina da noite ou a sua rotina pós-trabalho. Eu sempre falo que algo interessante a se fazer é quando você chega do seu trabalho ou da sua faculdade, você já colocar, por exemplo, sua roupa de treino. Você tem que fazer o seu cérebro entender que ele vai ser ativado logo em seguida. Então, cuidado com esse seu hábito de se distrair com facilidade. Eu vejo, às vezes, pessoas mais velhas, pessoas já maduras, que quando lançam uma série que elas gostam, uma temporada nova de uma série que elas gostam, elas passam a madrugada inteira maratonando aquela série. Isso não é uma posição de uma pessoa madura. A pessoa que é líder, ela sabe que ela tem o horário dela de dormir, ela não pode se distrair. A pessoa sabe que ela tem as prioridades dela muito bem estabelecidas e que não existe esse espaço na rotina dela para ela se distrair com coisas inúteis. Eu sempre falo da importância da gente ficar atento às nossas redes sociais. Além delas nos distraírem, elas trazem um excesso de informação que nos deixa extremamente pesados mentalmente. A maioria das informações que a gente adquire ali não trazem valor para a nossa vida. Muito pelo contrário, muitas vezes são conhecimentos que destroem o nosso desenvolvimento pessoal. Por isso a importância da gente ficar muito atento às nossas distrações. Talvez você não está conseguindo desenvolver não por falta de colocar bons hábitos na sua vida, e sim pelo excesso de hábitos ruins que você construiu ao longo da sua vida. Então essas foram as 5 dicas que transformaram a minha maneira de enxergar a procrastinação, que ressignificaram os meus hábitos. E se de alguma forma esse assunto de desenvolvimento pessoal, hábitos, procrastinação, psicologia, espiritualidade te agrada, a melhor maneira de você contribuir aqui comigo é se inscrevendo no meu canal, deixando aqui o seu like. Se de alguma forma eu edifiquei a sua vida através desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você gosta, com a sua rede de relacionamentos, que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo.
Espero ter colocado mais um tijolinho aí na construção do seu desenvolvimento pessoal através desse vídeo, e vai ter muito mais conteúdo desse tipo aqui. Obrigada e até o próximo vídeo.